Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Novamente aqui no estudo do livro do profeta Oséias. E dessa vez vamos estudar o capítulo 6 deste livro. Vamos então já dar início no versículo 1. Lembrando que o versículo 1 do capítulo 6 é a continuação do mesmo contexto do último versículo e dos últimos versículos do capítulo 5. Então vamos ler o último versículo do capítulo 5 para lembrarmos o contexto e porque ele continua falando no versículo 1 do capítulo 6. E aqui o Eterno diz, no versículo 15 do capítulo 5: Então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados, e então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo o fervor. Aqui temos o Eterno falando que quando eles reconheçam que erraram, pecaram contra o Criador, eles buscarão a sua face. E debaixo de muita aflição, ou grande aflição, que será a grande tribulação, quando o anti-Machia, o anti-Messias, com a besta, obrigarem a que todos se prostrem e adorem ela, ou a sua imagem. Então aqueles que são fiéis da casa de Judá e Israel, debaixo de grande aflição, buscarão desesperadamente, com todo fervor, a face do eterno Criador. E quando ele diz: então busquem a minha face, de quem que ele trata? De quem que ele está falando? De quem será que está sendo tratado aqui? Porque ao Criador ninguém jamais viu. Mais uma vez, ele prova que o Mashiach é o Eterno, é a imagem do Eterno. Porque é a face do Messias, do ungido, que verão, porque ao Pai ninguém jamais viu, como está escrito na Brit Hadashah. Então vamos agora no capítulo 6 do livro de Oséias. No versículo 1 temos: Israel exclamará: vinde e voltemos para Yahu, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Aqui temos no versículo 1 da versão de João Ferreira de Almeida, uma versão que é mais conhecida entre aqueles que estudam as Escrituras Sagradas ou a Bíblia. Vinde e tornemos para o Yahu, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E no versículo 2, na versão de King James: passado 2 dias, ele nos revivificará, ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Na versão de João Ferreira de Almeida: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Essa é a versão mais conhecida das Bíblias, com a tradução de João Ferreira de Almeida, em suas diversas revisões e atualizações. Mas o que será que quer dizer esse versículo? Sabemos que, devido a Israel ter rejeitado o Messias prometido das Escrituras, o Eterno os julgou, permitindo que povos de impérios de outras nações os espalhassem para outras nações, destruindo também a cidade de Jerusalém, a terra de Israel, onde eles viviam. Por isso aqui fala que, vou ler aqui na versão de João Ferreira de Almeida, que é a mais popular: porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Porque o Eterno tem um compromisso com o povo de Israel, porque assim ele disse, e é verdadeiro o que falou, sua palavra não voltará vazia. Ele restaurará o reino caído da casa de Israel. Porém, esse reino se cumprirá com a segunda vinda
do Messias, do ungido, do Mashiach, como filho de Davi, para reinar e restaurar o tabernáculo caído de Davi, o reino de Israel e Judá. E aqui temos, passado 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Temos um exemplo com o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Como está aqui, ao terceiro dia nos erguerá. Porém, é um tipo e figura, uma simbologia do povo de Israel, que, segundo o Salvador, morreram salvos e ressuscitarão no último dia. Esse último dia é esse terceiro dia, se tratando dos últimos dias. Por que últimos dias? Contando de uma semana de 7 dias, os últimos dias são o 5º, 6º e 7º dia. Os últimos dias de uma semana, ou de 7 dias. E os últimos dias, contando do 5º, 6º e 7º dia, o 7º dia seria o terceiro dia, se for para falar dos últimos 3 dias. Dos últimos 3 dias de uma semana, o terceiro dia é o último dia, que é o 7º dia. Isso, aos olhos do Criador, também equivale a 7 milênios. Porque aqui, no lado direito, temos no Salmo capítulo 90, versículo 4, o seguinte: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Dessa revelação do Salmo 90 é que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, vamos ver lá em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 8, onde está escrito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor, como está aqui na tradução, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É dessa revelação do Salmo 90 que o apóstolo Pedro traz aqui nessa sua segunda carta e nos orienta a que não sejamos ignorantes acerca disto. Isto é para entendermos profeticamente o que o Criador quis mostrar desde o princípio, porque está escrito que o Criador revela o fim desde o princípio. Então temos que o mundo foi criado, e todas as coisas e os dias estabelecidos, através de uma semana de 7 dias. Contando assim, temos profeticamente que de Adão até o nosso Salvador se passaram 4 dias ou 4000 anos. E do nosso Salvador para cá temos aproximadamente 2000 anos, que são esses 2 dias dos últimos 3 dias. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, porque a restauração virá no reino milenial do Mashiach, que é o 7º milênio. Ali teremos a restauração completamente, a fim de que possamos viver em sua presença, na presença do Eterno, com o Messias, o Mashiach, Rei dos Reis. Estão entendendo? Para que fique mais claro, vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 6,
no versículos 39 ao 40, onde está escrito: E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então temos que esse último dia, que ele fala aqui profeticamente, embora seja um dia realmente que ocorra de 24 horas, a ressurreição e a transformação daqueles que estiverem vivos, esse dia também tem um duplo significado, se tratando do último dia da semana, que é o 7º dia, e se tratando também com um triplo significado do último milênio, que é o 7º milênio. Por quê? Vamos ler o versículo 40. De fato é esta a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler aqui na versão de João Ferreira de Almeida, como está. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estão entendendo? Esse último dia que ele promete ressuscitar todos aqueles que vê o Filho e crê nele, é exatamente este 3º dia do livro de Oséias, capítulo 6, versículo 2, onde ele promete, passado 2 dias, o tempo que passou desde o Messias para cá, aproximadamente 2000 anos, ele nos revivificará ao 3º dia, nos erguerá, nos ressuscitará. Aqueles que realmente tiverem morrido ou forem mortos, que morreram em tempos passados, a exemplo dos apóstolos até os dias de hoje, e também aqueles que morreram salvos da antiga aliança, mediante a promessa do Messias, como também aqueles que morrerão na grande tribulação, ressuscitarão já no 7º milênio. Mesmo que o nosso calendário inicie esse 7º milênio antes, em algum dia deste 7º milênio, isto ocorrerá, porque foi o que ele prometeu, que ressuscitará, e eu o ressuscitarei no último dia. E para que a ressurreição ocorra e a transformação dos vivos, terá que já ter iniciado o 7º milênio. Não vai ocorrer de imediato, assim que inicie o 7º milênio para nós aqui. Mas é dentro desse 7º milênio, que é o último dia, se corresponde a 7 dias semanais. Assim sendo, 7 milênios, porque um dia para ele é como 1000 anos. Então é nesse último milênio, que também é o último dia, que ele ressuscitará em algum dia aqueles que são salvos mediante o sangue do Cordeiro, porque todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E aqui no livro de Oséias tem uma promessa em forma de profecia, o qual nosso Salvador explicou ali no livro de João. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Passado 2000 anos, ao 3º dia, seria já no 7º milênio, ou último dia, 3º dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. E no versículo 3 temos: conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahweh. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Essa boa chuva aqui do versículo 3, ou essas boas chuvas, é a chuva seródia ou tardia. Por isso que na versão de João Ferreira de Almeida temos: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eu Sou. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. E no versículo 4,
E o Senhor responde: que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como orvalho que rapidamente se evapora. Voltando aqui no versículo 3, sobre a chuva seródia. Eu tenho no canal, vou deixar na descrição, o vídeo intitulado As Duas Chuvas, seródia, que é tardia, e temporã, chuva temporã e serôdia. Então, vejam esse estudo que é muito importante entender essas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. Então vamos continuar a leitura. No versículo 5, por esta razão eu vos abati por intermédio dos meus profetas. Por qual razão? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. Aqui no versículo 4 temos o motivo e a resposta da razão do versículo 5. Falando, se tratando da casa de Israel. Por esta razão eu vos abati por intermédio dos meus profetas. Eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca, e os meus juízos partirão num luzeiro, como relâmpagos sobre todos vós. No versículo 6 temos: afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, quanto à pessoa do Criador, mais que ofertas e holocaustos. Pois eles estavam sem entendimento nenhum do único e verdadeiro Criador. Faziam sacrifícios sem arrependimento, sem entendimento de nada, como uma rotina, achando que seriam perdoados e estariam de bem com a vida. E no versículo 7 temos: porém na cidade de Adão, a exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. No versículo 8, Gileade, região petrificada, é uma cidade de ímpios. Seus caminhos estão todos marcados por pegadas ensanguentadas. Aqui temos no versículo 8 ele se referindo à cidade de Gileade, uma cidade que significa Monte do Testemunho ou Monte da Testemunha, uma região montanhosa ao leste do rio Jordão e localizada atualmente na Jordânia. E aqui ele trata deste monte como realmente um monte de testemunha, onde é uma cidade de ímpios e seus caminhos estão todos marcados por pegadas ensanguentadas. E no versículo 9 temos: assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar, deste mesmo modo espreitam os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém, a cidade de refúgio, além de se entregarem à prática de outros crimes hediondos. Temos aqui uma semelhança aos bandidos assaltantes com o povo da casa de Israel. Esse povo da casa de Israel, e mais precisamente os bandos de sacerdotes, lembrando que atualmente os que se dizem líderes espirituais, como os pastores, bispos e profetas da atualidade, eles assassinam na estrada de Siquém, no sentido espiritual. A cidade de refúgio, ou os lugares de refúgio deles, os templos denominacionais, eles estão ali assassinando pessoas espiritualmente falando. Como está no início do versículo 9, ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar, mudando os contextos bíblicos do dízimo e das ofertas. No final do versículo temos: além de se entregarem à prática de outros crimes hediondos. Por quê? O Eterno assemelha crimes hediondos dos bandidos e assaltantes aos bandos de sacerdotes
Porque os pecados espirituais com as Sagradas Escrituras são como crimes hediondos. O pecado da língua é pior que o pecado da carne. Os pecados carnais, com verdadeiro arrependimento, são perdoáveis. Porém, os pecados da língua, se não se arrependerem, aliás, os pecados da língua são os mais difíceis de arrependimento. Porque as pessoas não são humildes o suficiente para admitir os seus erros e mantêm o orgulho, o pecado, a arrogância de não admitir os seus erros. E se tratando das Sagradas Escrituras, é pior ainda, porque estarão usando da palavra do Criador indevidamente. E isso são como crimes hediondos, assaltando a alma espiritualmente das pessoas, com contextos errados sobre o dízimo e as ofertas, fora outros temas, interpretações que eles ensinam incorretamente. E no versículo 10 temos: sim, eis que vejo uma infração terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está totalmente contaminado. Vejam que o Eterno chama arrependimento. Porém, a situação deles é de prostituição e contaminação. Eles não se arrependem. E no versículo 11 temos: ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti, e acontecerá, quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Essa ceifa realmente quer dizer que ele separará o trigo do joio. E quando ele diz que trará o seu povo do cativeiro, no sentido espiritual, é que o remanescente, o Israel verdadeiro, é que será salvo. Então não vai adiantar a pessoa ser judeu de raça, um israelita de raça, ou uma pessoa pertencente a uma igreja denominacional, que ela será salva efetivamente. Pois somente o Israel verdadeiro é que será salvo. Por isso haverá essa ceifa, essa colheita do trigo, independente do joio. Então eu concluo aqui mais esse vídeo e até o próximo vídeo, estudo sobre o livro de Oséias, no capítulo 7. A paz e a shalom a todos.